Fala galera, tudo bom? A gente está aqui testando um novo formato de vídeo, né? Eu já gravei vários vídeos para vocês aqui no quadro branco daqui de trás, porém eu acho que dá um pouco mais de trabalho, não fica tão próximo à imagem do que eu estou tentando explicar para vocês, né? Então eu acho que aqui vai ficar um pouco melhor. Então vamos testar e ver como é que a gente se sai nisso. Tá bom? Nesse novo jeito que eu estou tentando trazer vídeo para vocês. Com a câmera bem perto aqui do que eu vou explicar e tudo mais. Tá certo? Então, nós já passamos por todas as operações básicas, certo? Multiplicação, divisão, potenciação e raiz. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre... Já passei bastante atividade sobre isso, vai vir correção em vídeos futuros. Hoje a gente vai falar sobre porcentagem. Desculpem a minha letra. Tá certo? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre porcentagem. Quando a gente fala porcentagem, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é aquele símbolozinho, né? É esse símbolo aqui. Primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala de porcentagem, certo? Então, o que significa isso? Bom, o próprio nome já dá uma ideia, né? De porcentagem. É algo que é por 100, certo? Porcentagem. Algo que está vindo a ideia de a cada 100. Então, a câmera aqui tem um pouco de delay, então às vezes vai ficar desincronizado, mas é isso. Nas próximas eu prometo melhorar, mas por enquanto vai ficar assim, tá certo? Pegar um outro celular melhor do que esse que eu estou usando para gravar. Bom, então, porcentagem vem dessa ideia de por 100, então, a cada 100, certo? Então, quando a gente está escrevendo, por exemplo, 20% de alguma coisa, quer dizer que a cada 100, 20 daquilo ali está incluído. Quando eu chego e falo, por exemplo, 20% dos alunos da Orlando não gostam de futebol. Ok? Só eu chego e falo isso. 20% dos alunos da Orlando não gostam de futebol. Isso quer dizer quantas pessoas? Não sei. Eu sei que 20 a cada 100 dos alunos da Orlando não gostam de futebol. Mas aí depende da quantidade de alunos, né? Se o total, vai depender sempre do total. Se o total de alunos for 100, e aí sim, quanto que é 20% de 100? Né? Se o total de alunos for 100, eu vou ter 1 vezes 100, né? 100 é 1 vezes 100, que vai dar 20 vezes 1. 20 alunos não gostam de futebol. O professor está confuso, calma. Se for 200 alunos, se eu tenho 200 alunos não gostam de futebol, quantas vezes 100, né, é 200? Vai ser 2 vezes 100. Então, eu tenho dois grupos de 100. A cada 100, 20, porque é 20%. É 20 por 100. Ou seja, 20 a cada 100. Então, a cada grupo de 100 que a gente tiver, 20 não gostam de futebol. Então, em 200, eu tenho quantos grupos de 100 pessoas? Dois grupos de 100 pessoas. Então, eu vou ter 20 vezes 2, que vai dar 40 pessoas. Então, em 100, como é 20%, é 20 para cada 100, em 100 eu tenho um grupo só de 100. Então, eu tenho ali nesse grupo 20 pessoas que não gostam de futebol. Se eu tenho 200 pessoas, eu vou ter dois grupos de 100. Então, eu vou ter 2 vezes 20, porque é 20 para cada 100, eu tenho dois grupos de 100, então eu tenho 40. Se eu tenho 300 pessoas, eu tenho 3 vezes 100. Então, tenho 3 grupos de 100. Como é 20 para cada grupo de 100, eu vou ter um total de 20 vezes 3, que vai dar 60 pessoas. Então, porcentagem, ela não é um valor fixo, tá certo? Porcentagem não vai me dar um valor fixo. Ele vai me dar uma proporção. Uma proporção que é medida em relação a um quantitativo específico para 100 pessoas.
Tá certo? Então, se a gente continuar isso aqui, por exemplo, se eu chegar e falar 500 pessoas, vamos supor que na Orlando tem 500 pessoas. Então, a gente vai ter 5 vezes 100, vai dar um total de 20 para cada 100. Eu tenho 5 grupos de 100, então eu tenho um total de 20 vezes 5, que vai dar 100 pessoas não gostam de futebol. E assim sucessivamente. E se eu pegar um número fracionado, né? Não pegar um valor inteiro, por exemplo, pegar 850 pessoas. Se eu pegar 850 pessoas, eu vou ter 8,5 vezes 100. Tá? 8,5 vezes 100 dá certinho 850, tá ok? E aí, se eu tenho 8 pessoas e meia para cada 100, eu vou ter 20%, 20 porque a gente está olhando para 20%, tá? 20 vezes 8,5. Aí, quanto que é 20 vezes 8,5? Aí, deixa eu só fazer essa continha. Vamos lá, deixa eu fazer aqui pequenininho. 8,5 vezes 20. 0, 0, 10, 16, 17. 1, 7, 0, 0 e uma vírgula aqui, porque aqui tem uma vírgula. Tá bom? Então vai dar 170 pessoas. Então, se eu chego e falo que eu tenho 20% de alunos da Orlando não gostam de futebol, num total de alunos de 850, nós vamos ter 170 alunos que não gostam de futebol. Beleza? Então, porcentagem não é um valor fixo, não é uma quantidade absoluta que a gente chama, né? Que é quando você atribui um valor específico para aquilo. Porcentagem vai te dar um quantitativo em relação a cada 100 pessoas. Então, 20% quer dizer que para cada 100 pessoas, 20% fazem aquilo, 20% gostam daquilo, 20% o que for que a questão estiver falando. Quando a gente dá o total, a gente consegue calcular quanto que é especificamente essa porcentagem em relação a esse total. Tá certo? Não sei se deu para entender, mas vamos indo, né? Bom, aqui eu cheguei para vocês e falei que 8,5 vezes 100 era 850. A questão é que a gente sempre tem que multiplicar por esse valor aqui, né? Aqui era 1 vezes 100, fez 20% vezes 1. Aqui era 2 vezes 100, fez os 20% vezes 2. Aqui era 3 vezes 100, fez o 20%, que era 20%, faz 20 vezes 3. Aqui era 5 vezes 100, fez o 20 vezes 5, porque era 20%, e tinha 5 parcelas, 5 grupos de 100. Aqui era 8,5, multiplicou o 20, que a gente está fazendo aqui desde o começo de porcentagem, por 8,5. A questão é, como a gente descobre que esse número aqui? Que número que vezes 100 dá 850? Que número que vezes 100 dá 500? Que número que vezes 100 dá 300? Isso, se for um número inteiro, pode até ser fácil, mas aqui talvez vocês tenham tido um pouquinho de dificuldade, porque não é um valor tão exato assim. Se for um valor mais quebrado ainda, mais difícil ainda. Essa perguntinha que a gente está fazendo, que número que vezes 100 dá tanto, é a prova real da divisão. Na verdade, exatamente a pergunta da divisão. Quando a gente tem uma continha de divisão qualquer, por exemplo, 16 dividido para 2. 16 dividido para 2. Que conta que a gente faz? Qual é a pergunta que a gente faz quando eu te pergunto quanto que é 16 dividido para 2? Que número que vezes 2 dá 16? Que número que vezes 2 dá 16? 8. Então, que número que vezes 100 dá 850? Exatamente que número que vezes 2 dá 16. No caso, para descobrir esse valor aqui, a gente vai fazer 850 dividido por 100. Para descobrir esse número aqui, a gente vai fazer 500 dividido por 100. Aí a gente vai encontrar 5. Para encontrar esse 3 aqui, a gente vai fazer 300 dividido por 100. Aí você vai encontrar 3. 200 dividido por 100. Aí você vai encontrar 2. E assim vai. Se a gente fizer 850 dividido por 100, a gente vai encontrar 8,5. Professor, mas parece difícil fazer essa conta. Como é que eu descubro o resultado de 850 dividido para 100? É bem simples. Qualquer divisão por 100, tá? Qualquer uma. Vou fazer 850 aqui, dividido por 100.
fazer mais outras. 900 dividido por 100. 730 dividido por 100. Eu vou fazer 1253 dividido por 100. Qualquer divisão por 10, 100, 1000, 10.000, não importa. Um seguido de vários zeros. Qualquer divisão desse tipo é fácil. Você vai contar o número de zeros. Vai contar o número de zeros que tem aqui. Em quem está dividindo, né, no divisor, no caso. Você vai procurar a vírgula. Se não tiver vírgula é porque ela está no final do número. Tá certo? E vai, se for divisão, vai caminhar para a esquerda. Se for multiplicação, caminha para a direita. Tá? Como a gente está falando de divisão, a gente vai caminhar para a esquerda. Quantas casas que a gente caminha com a vírgula para a esquerda é o número de zeros. Tem 2 zeros, vai caminhar 2 casas. 1, 2. A vírgula para aqui. 8,5. Esse zero aqui, você pode colocar ou não. Tá? Zero no final, depois da vírgula, não faz diferença, assim como zero antes no começo do número, antes da vírgula não faz diferença, tá? Então, se é 8,50 ou 8,5, é exatamente o mesmo valor, tá certo? Não faz diferença. Beleza? Só um minutinho. Tá balançando a câmera. Bom, voltando. Aqui, 900, né? Tá dividindo por 100. Então, divisão por 100 anda com a vírgula para a esquerda. 2 casas porque tem 2 zeros. Então, vai ficar 9,00. Aí, de novo, 0 depois da vírgula no final do número não faz diferença. Então, aqui eu posso botar só 9. Igual aqui. Podia botar 8,50 ou só 8,5. Esses zeros no final depois da vírgula não faz diferença. Você não fala R$9,00. Você pode falar só R$9. Aqui, anda 2 casas com a vírgula. Vai ficar 7,3. 2 zeros, anda 2 casas com a vírgula. 12,53. Beleza, a gente vai fazer essa conta do número que a gente tem aqui, do total, né? E dividir por 100. Aí a gente vai encontrar esse valorzinho aqui. É esse valorzinho que a gente vai multiplicar pela porcentagem que a gente está fazendo. Nesse caso, a porcentagem aqui era 20, então a gente multiplicou sempre por 20. Mas esse número vai mudar de acordo com a questão. Tá? Se a questão fala de outro valor de porcentagem, a gente vai fazer outra multiplicação. Beleza? Então, basicamente, pega o total que você tem para calcular uma porcentagem, né? Você vai pegar o total que você tem, dividir por 100, para descobrir que número você tem que multiplicar pela sua porcentagem. Beleza? Vamos aos exemplos. 30% de 500. Então, qual era o esquema? A gente vai pegar... Vou fazer de azul. A gente vai pegar o total que a gente tem, 500, e dividir por 100. Porque a gente quer saber quantos grupos de 100 tem em 500 pessoas. 500 pessoas tem quantos grupos de 100? Aí, aqui é aquele caso óbvio, né? Um grupo de 500 pessoas tem 5 grupos de 100. Porque é um valor inteiro, é fácil da gente olhar. Mas quando vier valores mais complicados, não fica tão óbvio. Então, sempre divide o valor total por 100, que é o que a gente faz, né? Quando quer saber quantas vezes determinado número cabe dentro do outro. Então, se eu quero fazer grupos de 100 em 100, e eu tenho um total de 500, a gente faz o quê? Pega o total de 500 e divide por 100. Então, a gente vai encontrar 5. Essa dá para fazer de cabeça, meio óbvio, certo? E agora, pega a porcentagem, 30. No caso aqui, a gente vai pegar só o valor, né? 30 e multiplicar por 5. Vai pegar o valor da porcentagem, esquece a porcentagem aqui. A gente vai pegar o valor da porcentagem 30 e multiplicar por 5. Quanto que é 30 vezes 5? 150. Beleza? Então, se eu chego para você e falo 30% dos alunos da UVB acompanharam todas as lives que a gente faz. Então, se eu tenho 500 alunos, quantos alunos acompanharam as lives? Todas as lives. 30% de 500, 150. Total de 150 alunos acompanhou todas. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, 25% de 750. Eu quero saber quantos grupos de 100 eu consigo fazer aqui em 750. Então, o que a gente vai fazer? 750 e dividir para 100, certo? Aí como é que funciona esse esquema aqui?
divisão por 1 seguido de zeros. Conta quantos zeros tem, né? Se for uma divisão por 10, por 100 ou por 1000. Conta quantos zeros tem e você vai andar essa quantidade de casas aqui. Vai dar 7,5. Então, de um total de 750 pessoas, nós conseguimos formar 7 grupos e meio de pessoas de 100 pessoas, beleza? E aí, a gente pega esse resultado, 7,5, e multiplica pela nossa porcentagem. A gente vai fazer 25 vezes 7,5. E aí a gente arma essa continha e faz. Aqui, até para isso também é melhor, né? Porque às vezes ficava muito complicado de eu parar uma explicação que eu estava fazendo no computador e ir para o quadro para poder fazer essas continhas. Então aqui é bom que eu consigo, de maneira prática, vir resolver essas continhas com vocês e tirar qualquer dúvida que possa surgir no processo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Segunda casa agora, que vai multiplicar, começa a escrever na segunda casa, ignora a primeira, né? Ignora a primeira. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Soma aqui os resultados. 5, 7, 8, 1. Aqui tem uma casa depois da vírgula. Se tivesse mais em cima, junta. Aqui, no caso, eu tenho uma casa só. Conta uma casa e coloca a vírgula. Então aqui vai dar um total de 187,5 pessoas. Tá certo? Isso aqui depende um pouco do contexto também, né? Se fosse uma pergunta que envolvesse pessoas, não faria muito sentido falar meia pessoa. Mas se for um produto que custa R$750 e você está ganhando 25% de desconto, 25% disso é esse aqui. Esse aqui seria o desconto que você está recebendo. Beleza? Agora aqui, qual é o esquema de sempre? Pega esse número e divide por 100, certo? Dividindo ele por 100, basta contar aqui 2 zeros, vai andar 2 casas. A vírgula vai ficar aqui, vai ficar 8,42, certo? 8,42. Pega esse número aqui, que é a nossa porcentagem, 52, e multiplica por 8,42. Tranquilo? Eu sei que vocês têm o hábito de deixar a folha clean, sem as continhas, mas é importante essas continhas para a gente poder saber o processo que vocês fizeram, o que vocês estão pensando quando fizeram a questão. Tanto para entender o que vocês entenderam do que eu estou falando e também para entender os erros. Caso tenha algum erro, se eu souber o que vocês não entenderam, facilita para poder estar explicando para vocês. Então, é bom deixar essas contas nas provas e nas questões que vocês fazem. Eu vou pegar uma folha de rascunho, porque aqui eu estou com pouco espaço, tá? Estou explicando para vocês também. Então, vamos lá. A gente vai fazer 52 vezes 8,42. E aí, a gente pode armar do jeito que a gente achar melhor. Eu sempre prefiro botar o número com mais algarismo em cima. Então, 8,42 vezes 52. A ordem a gente pode inverter, que na multiplicação não tem problema. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Segunda casa, ignora a primeira aqui. Começa a botar o resultado a partir da segunda, porque eu estou pegando o segundo valor aqui. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20 com 21. 8 vezes 5, 40 com 2, 42. Então, 4... 8, 6 com 1, 7, 1 com 2, 3 e 4. 43.784. Porém, aqui tem 2 casas depois da vírgula, né? Então, a gente vai andar 2 casas aqui com a vírgula. Então, vai ficar uma vírgula aqui. Vai dar 437,84. 437,84. Bom, galera, é isso, assim, pelo menos esse começo de porcentagem, né, para entender o que é uma porcentagem, que é essa separação de agrupar de 100 em 100 e tirar uma quantidade dali de dentro, certo? E calcular a porcentagem de um valor, né? Como é que eu calculo quantos por cento de alguma coisa? É assim, né? Você pega, vê quantos, né? Usando o conceito que a gente aprendeu, que é porcentagem,
20%, é pegar 20 a cada 100, 30%, é pegar 30 a cada 100, você primeiro descobre quantos grupos de 100 você consegue tirar daqui do total, né? Então você vai pegar o total aqui e dividir por 100, e esse valor são quantos grupos de 100 estão sendo formados ali. E aí a cada grupo de 100 você tem 30, então tenho 5 grupos de 100, então tenho 5 vezes 30, 150. Quantos grupos de 100 eu tenho em 750? Tenho 7 grupos e meio. Pega esses 7 grupos e meio e multiplica pela porcentagem, porque cada grupo de 100 tem 25 alguma coisa que está ali sendo contabilizado. Né? Desse grupo de 100, 25 tem a característica de acordo com a questão que estiver sendo elaborada. Beleza? É isso. No mais, um bom final de semana. Fiquem bem e até a próxima.